O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a você que está no canal Teshuvá Total, Shabbat Shalom a todos que estão no caminho de Teshuvá em todo o planeta Terra. Eu sou Renato de Prínzio, um dos morim do canal Teshuvá Total, e tenho a honra, o prazer de trazer para você hoje a abertura do estudo do livro de Vaikra, terceiro livro da Torá. O livro de Vaikra tem um significado muito especial. É o livro do meio. São 5 livros, então este é o terceiro livro. Terceiro livro que está exatamente entre os Bereshit Shemot e entre Bamidbar e Devarim. Esse livro é um livro muito especial e talvez por isso mesmo ele é um livro que muita gente não aprecia muito, muita gente não gosta de estudar esse livro porque ele traz muitas leis, muitas regras do que fazer, do que não pode, do que pode, muito detalhe de instruções que o ser humano muitas vezes não gosta de seguir, orientações que vão desde a sua alimentação ao seu comportamento perante ao seu próximo, a, a, ao seu cônjuge, aos seus filhos. Enfim, muitas vezes o ser humano não gosta de ser cobrado disso. Às vezes ele taxa o Eterno como sendo muito rigoroso, muito mal, né? No sentido de cobrar, de impedir, de proibir muitas coisas, mas o Eterno não proíbe nada. Ele apenas apresenta para você que está certo, porque ele nos criou, ele nos conhece muito bem, então ele nos apresenta o que é correto e nós escolhemos fazer ou não. Mas as pessoas não gostam de fazer escolha, elas querem que tudo esteja pronto para elas daquele jeito, da melhor maneira que agrade, para ela já escolher o melhor sem ter que abrir mão de alguma coisa. Mas a vida é assim, a vida é feita de escolhas. Ou você escolhe A, ou você escolhe B. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. É assim que tudo acontece em nossas vidas. Nós não escolhemos muitas coisas do nada, né? Nós temos que fazer uma opção, ou é esse ou é esse. Não podemos ficar com os dois, porque os dois são antagônicos, ou é dia ou é noite, ou então é Erev ou é Boca, né? Que passa de um para o outro, que passa da claridade para a escuridão ou da escuridão para a claridade, mas você não pode ter o Erev 24 horas por dia, nem o Boca 24 horas por dia. Você tem sempre que fazer essa transição. E muitas vezes o ser humano não gosta disso. E esse livro, Vaikra, ele nos traz esses detalhes. Se você acompanhou a leitura durante a semana, ele é muito repetitivo muitas vezes. Na porção Vaikra, que nós lemos só a primeira porção, são 10 porções nesse livro, nós vimos muitas repetições, né? A mortandade de animais é um negócio assim que muita gente assusta, principalmente numa era em que a gente tem tanto carinho com os animais, né? Com os pets, né? Com os pets hoje passam a ser membro da família. Na minha época, cachorro era cachorro, hoje é filho. Na minha época, gato era gato, hoje é filho, né? Então, as pessoas desvirtuar um pouquinho os sentimentos, mas o Eterno, ele não traz a
apologia à morte de animais, como nós veremos durante o estudo, né? Se você acompanhou a leitura e meditou sobre ela, você percebeu que não é vontade do Eterno que se mate animais à torta e à direita. Então vamos ver nessa porção muitos detalhes e eu peço que você então abra o teu coração para mergulhar, né, mergulhar nesse texto, esse texto maravilhoso que é a porção Vaikra, e que vai abrir, né, vai abrir caminho para as outras 9 porções do livro Vaikra. Esse livro, para mim, ele tem um sabor mais especial ainda porque há 4 anos eu comecei a fazer o estudo do Shabat por esse livro. Infelizmente, perdi todos aqueles arquivos. Enfim, isso não vem ao caso motivo, mas tive que refazer e, graças ao Eterno, eu estou fazendo a leitura e, com isso, eu já estou preparando o material um pouco antes, fica mais fácil preparar os slides para um estudo. Mas eu queria falar um pouquinho antes para vocês dessa foto. Essa foto ela é totalmente contrária ao que nós aprendemos nas porções Vayachel e Pekudei, né? Então, é uma foto estilizada que eu peguei de uma inteligência artificial que não se mostrou tão inteligente assim, porque ela coloca a tenda do encontro de uma forma bem diferente do que vem descrito, né? O Kior, o Misbea Nerochete aqui numa posição que não tem nada a ver, mas essa é a ideia que as pessoas têm do mexicano. As pessoas têm a ideia de um mexicano idealizado por elas, não um mexicano que o Eterno mandou construir. O Eterno manda construir um tabernáculo para habitar no meio do seu povo. Mas o povo constrói castelos, constrói obras faraônicas aí, pensando que o Eterno vai estar lá dentro, né? E chama inclusive de casa de Deus. Mas não é esse mexicano que o Eterno pediu para construir e não é esse mexicano que Moshe e o seu séquito de artífices construiu lá no deserto e que caminhava com eles sempre que a nuvem, né, sempre que a nuvem se levantava de sobre o Mishkan. Então vamos estudar um pouquinho essa porção que inicia com essa frase: Adonai chama por Moshe. Mas antes nós precisamos lembrar lá da porção Pekudei, finalzinho da porção, pouquinho antes do final, nós vimos no verso 40, 35, antes da porção dizer que o povo seguia a viagem quando a nuvem se levantava e parava quando a nuvem parava, mas nós vemos que quando o Eterno manda levantar o Mishkan, já estava todo pronto, ele levanta o Mishkan e o Eterno habita no Mishkan. E Moshe não pôde entrar na tenda do encontro, pois habitava sobre ela a nuvem e a glória de Adonai enchia o tabernáculo. Às vezes a gente traduz aqui esse primeiro shkan como assentava e o segundo shkan como tabernáculo, né? Mas essa é a habitação do Eterno. Construa um Mishkan e habitarei no meio deles. Então, a glória do Eterno, no momento em que o Mishkan estava pronto, ela desceu sobre o Mishkan. Ela se assentou, ela passou a habitar, como o Eterno disse, que habitaria essa glória que vem para nós,
que é trazido até nós. Então, nós precisamos entender esse símbolo que é essa habitação do Eterno, esse tabernáculo, esse Mishkan, onde o Eterno habita. Não é uma construção, não é um prédio de mármore, não tem ouro, não tem madeira de chitim, não tem tecidos. Essa toda foi uma forma para que as pessoas se empenhassem em construir algo maravilhoso que o Eterno pudesse habitar. O Mishkan está dentro de nós. É aqui dentro que ele quer habitar. Por quê? O Eterno construiu todo o universo, deu vida aos animais, às plantas, aos animais, formou o ser humano e tudo anda conforme a determinação do Eterno. Mas ao ser humano, ele deu porque quis. Ele deu a faculdade de nós escolhermos amá-lo ou não. Então, tudo que a gente faz é para buscar amar ao Eterno com o nosso coração, com o nosso ser, com a nossa alma e com as capacidades que ele sopra em nossas narinas, como ele soprou nas narinas dos artífices para construírem o mexicano conforme ele queria. Então nós temos que ficar atentos com essa forma do Eterno falar conosco. Ele não está preocupado com um tabernáculo, com uma construção de pedra. Ele construiu o universo. Ele poderia muito bem fazer um lugar na terra, uma construção de ouro puro, que seria ali o seu Mishkan, que ali ele habitaria. Mas não, a terra evoluiu de uma forma caótica para a organização e todos os seres foram colocados ali e o ser humano teve essa bênção de escolher entre a bênção e a maldição. É um presente que ele nos dá. E ele pede que nós construamos esse habitat para ele dentro de nós. Então, Moshe não poderia entrar naquele momento na tenda. Ela ainda estava sendo preparada pelo Eterno. Moshe preparou a estrutura física, né? Os tecidos, as madeiras, os revestimentos de ouro, de prata, de bronze, todos aqueles detalhes que nós vimos lá na porção Vayahel, na porção Pekudei, que nós já vemos olhando desde a porção Trumá, na verdade, desde o momento em que o Eterno está lá no monte com Moshe, explicando para Moshe todos os detalhes. Né? Moshe estava lá, talvez anotando, talvez registrando na sua mente todos os detalhes para essa construção. E agora nós começamos essa porção. Nós começamos a porção Vaikra e chamou. A porção se chama Vaikra porque é a primeira palavra da porção. O livro Sefer Vaikra se chama Vaikra porque é a primeira palavra do livro, que é a primeira palavra da porção. Para quem não sabe de onde vêm os nomes das porções da escritura no hebraico, ela vem geralmente da primeira ou de alguma das primeiras palavras importantes daquela porção. Vaikra el Moshe, e chamou a Moshe. Vai daber Adonai Elav, disse Adonai para ele, falou Adonai para ele. Me ohel moed, da tenda do encontro, desde a tenda do encontro, lemor, dizendo. Então, o Eterno convidou Moshe para entrar. O Eterno abriu as portas para ele entrar, chamando a ele. Mas ele não chama aqui só Moshe, ele não chama somente a Moshe, ele chama a todos nós.
Moshe aqui está representando toda a humanidade. Eu, você, Moshe lá atrás, todos nós somos chamados para entrar à tenda do encontro, para ele falar conosco. Nós precisamos abrir o nosso coração para aceitar esse convite. É como se ele estivesse dentro do nosso coração, lá esperando a porta abrir para que ele entre. Nós é que abrimos essa porta. Então essa porção está dizendo isso. Abre o teu coração para ele falar com você. E aqui ele vai dizer muita coisa, muitas instruções que, se a gente seguisse, o mundo seria muito diferente, o mundo seria maravilhoso, seria o verdadeiro Gan Baeden, o Gan que fica, o jardim que fica lá no Éden. E aqui a gente percebe, né, percebe essa grandeza do Eterno justamente porque ele colocou uma letrinha aqui pequena. Se você olhar bem, Vaikra tem um Aleph diminuto, né? Diminuto aqui, pequenininho, grafado de forma diferente, é justamente para mostrar a grandeza do Eterno. Mas a grandeza do Eterno não está numa coisa grande, está na sua humildade. Né? A gente acha que ser humilde é ser pequeno, mas, na verdade, ser humilde é ser grande para aceitar o que vem do Eterno. Então, vamos dar uma olhadinha nesse livro, Vaikra, e como ele fazer um resumo aqui do que nós vamos tratar, do que nós vamos ver, começando por essa palavra, Vaikra, com esse Aleph diminuto. O que esse Aleph está dizendo para nós? É muito comum a gente ouvir isso, né? As crianças, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, as crianças judias iniciam o estudo da Torá na infância, aos 5 anos de idade. Isso é um fato, isso é verdade. Né? Lá em Israel, o povo israelense preza pela educação. Todos têm que estudar desde a mais tenra idade. Começa-se a estudar a Torá justamente pelo livro de Vaikra. Né? Já é um hábito que vem de muitos e muitos anos. Então, o povo estuda, o povo começa desde cedo, muitos depois vão seguir, vão acompanhar o estudo. Pode ser que sim, pode ser que não. Existe muito israelense hoje que aprendeu a Torá lá atrás, mas não dá a mínima. E muitos espalhados pelo mundo da mesma maneira, seguem a religião, seguem os rituais, é tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, mas a palavra do Eterno entra por aqui e sai por aqui e não fica lá dentro do Mishkan de cada um. É apenas uma fala e não um dizer, como nós temos aqui, falar e dizer, ouvir e escutar. A humildade vem justamente quando o Eterno abre as portas e vem falar conosco. Chama Moshe para falar com Moshe. Imagine, é difícil imaginar a grandiosidade do Eterno. Não temos capacidade mental, intelectual, emocional para imaginar como é o Eterno. Mas para ele falar conosco, ele precisa descer até nós. Ele precisa trazer essa palavra até nós para que a gente entenda. E isso é muita humildade. Imagina o presidente de uma grande empresa e falar lá com o faxineiro. Ele precisa descer muito. Então, isso é humildade. Não é uma coisa pequena, como a gente fala, ser humilde é ser pequeno. Não, ser humilde é ser grande, grandioso, mas com a capacidade de
se doar para aquele que é menor do que ele. E o Eterno faz isso. E essa porção, esse livro em especial, traz esse entendimento para nós. Essa palavra que vem até nós, para que nós possamos, levar ao nosso próximo, ao nosso irmão, aos nossos filhos, ao entrarmos e ao sairmos de casa. É essa palavra que veio do Eterno. E ela só vai ser entendida por nós depois da construção do Mishkan, depois de levantar o Mishkan, depois da glória do Eterno habitar o Mishkan. Ela só vai realmente fazer sentido dentro de nós quando a gente fizer a remissão dos nossos pecados. Ou seja, quando nós percebemos que erramos perante ao Eterno e nos tornarmos humildes para reconhecer esse erro. Nós temos que entender o que é o pecado primeiro. Porque eu posso dizer que é uma coisa, o rabino dizer que é outra, o pastor dizer que é outra, qualquer um dizer que ele acha que é pecado. Mas para o Eterno, o pecado é o que está na Escritura. Pecado é agir contra os seus ensinamentos. Isso é o pecado para o Eterno. Isso que é a transgressão, como muitas vezes é chamado, transgressão, erro, que é pecar, é ir contra a determinação do Eterno. Sabendo o que é pecado, você, se cometeu algum, você tem que apresentar esse pecado. Para quem? Nós vamos ver aqui, né, que vai ser apresentado ao Kohen, sacerdote, e ele é o intermediário do Eterno. Você vai apresentar o teu pecado ao Eterno. Vai dizer a ele, olha, eu reconheço que eu errei. Isso é de muita humildade, porque o ser humano não aceita os seus erros. O ser humano não aceita que errou. Então, comete as maiores barbaridades, mas sempre o outro estava errado. É muito comum hoje no trânsito você observar isso, né? Você está lá no seu carro dirigindo, aí vem alguém montado num veículo sobre duas rodas, fazendo barbaridades, e o menor deslize que você tem, ele se enche de razão e reclama contigo. Não aceita que errou, não aceita que estava transgredindo as leis do trânsito, não as leis do Eterno, talvez, mas as leis do trânsito. E não aceita. Nós somos assim. Não é só esse cidadão, é o motorista do carro, é o que está andando na calçada. Todos nós temos essa mesma configuração. O nosso hardware é o mesmo. Nossa CPU, né, para falar numa linguagem não tão moderna assim, porque CPU já é um negócio mais antigo, mas hoje tudo anda muito rápido, eu ainda estou na CPU. Ainda somos todos iguais, não mudou nada. Nós temos razão sempre. Então, entender isso e aceitar que errou é humildade. É tornar-se o Alephinho aqui. É chegar a esse entendimento, é se mostrar humilde, não se sentindo o pior dos piores, o menor dos pequeninos, como dizia uma música, sou o menor dos pequeninos, o mais simples dos plebeus, uma coisa assim que a música dizia, mas não é isso que é o ser humilde. Ser humilde é entender e apresentar. Mas não só isso, apresenta o teu erro e expia por eles. A expiação é fundamental para o Eterno.
E neste livro nós vamos apresentar, nós vamos aprender, né? Nós aqui, professores, vamos apresentar e vamos aprender também como é a expiação do pecado. E aí que o povo torce o nariz. Nossa, mas é tanto derramamento de sangue, mata o carneirinho lá, joga o sangue no... Mas não é isso que o Eterno quer. O Eterno, se o Eterno quisesse derramar sangue seria maravilhoso para ele não teria feito os animais assim, né? Já teria feito lá com a torneirinha para tirar o sangue do animalzinho. Não é isso. Ele quer que você experimente essa dor da expiação. Para quê? Para que você se arrependa e não erre mais. Não pode errar de novo. Então, reconhecer que é pecado, apresentar o pecado e arrepender-se é fundamental. Mas, tão importante quanto é não cometer o mesmo erro. Yeshua dizia: não tornes a pecar. Não volte, não tornes a pecar. Por quê? Porque cometeu um erro, se arrepende e sai de lá fazendo a mesma coisa, de que adianta? Então erre e continue no teu erro, não fica lá errado, porque expiar é derramar sangue inocente. O Eterno abomina isso. E nós temos que entender isso, porque ele não pede isso porque ele se compraz com isso. Ele pede isso justamente para que você entenda que ele não quer isso. Ele quer que você se arrependa e quer que você não erre novamente. Esse livro, terceiro livro, ele vem depois de dois livros fundamentais, na ordem certa, no momento certo. Por quê? Nós vimos em Bereshit o quê? Qual foi o foco de Bereshit? Que eu já falei várias vezes, mas sempre é bom repetir. A criação. O Eterno decidiu criar o universo. Podia não ter feito, mas quis fazer. Ele faz o que ele quer. Mas ele faz segundo regras que ele mesmo não pode transgredir, porque o universo é extremamente organizado. E nós vimos o que? A criação das plantas, dos vegetais, a base de toda a alimentação, os animais, e formou o ser humano com a capacidade de escolher entre bem e mal. E aí o que acontece? A primeira transgressão. O Eterno diz: de todas as árvores do jardim podes comer o fruto delas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque quando comeres, morte morrerás. E o ser humano comeu, desobedeceu. Logo depois, o ser humano assassinou o seu próximo e perguntou: sou eu guardador do meu irmão? Ele que se vire, ele que cuide dele. Mas o Eterno criou todos iguais. Então não há um irmão maior do que o outro, ou melhor do que o outro. Temos que guardar o nosso irmão. Toda a história, toda a escritura, ela se fulcra, se fundamenta nesses dois pecados ditos primários, originais, né? Como muita gente cita por aí, né? O pecado original, que falam que é outra coisa, que não é exatamente isso. Nós vemos depois, então, a queda de Adão, né? Quando os
os Nefilim reconhecem as mulheres e começa toda aquela história e o Eterno decide, então, recomeçar. E aí, graças a um cidadão íntegro, perfeito, Noar, o Eterno decide continuar o ser humano daquela maneira, mas agora com orientações para corrigir esses erros. Mas o ser humano, ele foi criado de uma maneira que tem dentro dele essa necessidade de ser um transgressor. Por que isso? Né? Por que o Eterno não nos fez certinhos, iguais os serafim, iguais os querubim, iguais os malahim do Eterno? Porque é justamente para que a gente demonstre amá-lo, para que a gente demonstre amar o nosso próximo, essas duas transgressões aqui. Então o ser humano desenvolveu a idolatria. E para manter a idolatria, ele precisou de duas coisas: a gestão sobre o seu próximo, e o dinheiro para bancar todo esse processo aqui. Então, esses três pilares fazem parte do ser humano todo sempre. Isso vai existir por muito tempo. Mas surgiu um cidadão chamado Abraão que não aceitou a idolatria e o Eterno fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Essa aliança permanece até os dias de hoje e vai permanecer também por todo sempre. O Eterno não vai voltar atrás com a sua palavra. Ele não pode fazer isso, porque é a regra que ele criou para nós. E a regra dele não tem tempo, não muda. E nessa história que nós vemos em Bereshit, desde Abraão até Yosef entrar em Mitzrayim, nós vimos muitos erros. Tudo que o Eterno vai falar aqui em Vaikra, nossos pais cometeram. Tudo o que aconteceu ali foi para mostrar que agora você conheceu o erro a partir deles e agora você vai aprender os erros e agora você vai evitar esses erros. Mas se cometê-los, você vai espiar dessa maneira. Esses erros aconteceram todos. Todas as transgressões já aconteceram lá em Bereshit, com os nossos patriarcas. E aí, os filhos de Israel, de Jacó, já numa condição superior, foram convidados para ir a Mitzrayim. Eles não entraram como servos, eles entraram como convidados. Mas eles não estavam prontos ainda para combater a idolatria. Eles se deixaram levar e se tornaram servos da idolatria de Mitzrayim. Mas, obviamente, surgiu a necessidade de se afastar da idolatria, se afastar daquela opressão. Clamaram ao Eterno. O Eterno veio no livro de Shemot e escolheu um cidadão preparado para retirar o povo. E, através desse cidadão, o Eterno, naquele Aleph minúsculo de Vaikra, na sua humildade, retirou o povo, libertou o povo dessa opressão, dessa idolatria que estavam lá. E aí o Eterno passa para todos
Aseret Hadevarim, as 10 das palavras. Moshe sobe ao monte, recebe as 10 das palavras em 2 tábuas de pedra, lavradas pelo Eterno, escritas pelo Deus do Eterno, e mais um monte de instruções. Essas palavras são as que a gente precisa para vencer essas 2 transgressões que estão aqui. A desobediência ao Eterno, na primeira tábua, e o amor ao nosso próximo, na segunda tábua. Mas o ser humano, graças a essa tríade aqui, ele gosta da idolatria. Mas gosta demais da idolatria. Impressionante como o ser humano gosta da idolatria. Mas tudo é motivo para adorar. Constroem estátuas enormes. Né? Recentemente, um grande amigo mandou aqui a construção do bezerro de ouro aqui do Rio de Janeiro. Está lá em cima do monte, né, de braços abertos. Todo mundo adora, mas não é o Eterno. Nós devemos adorar somente ao Eterno. Constroem dezenas de objetos de idolatria. E ali construíram justamente um bezerro de ouro. Moshe desceu, quebrou as tábuas, falou com todo mundo, brigou. Morreram muitas pessoas naquele dia, 3.000 pessoas morreram. E o Eterno perdoou novamente o seu povo. Veja quantas vezes ele perdoa o povo, quantas vezes esse Aleph reduz, quantas vezes a humildade do Eterno desce até nós para salvar esse povo. Moshe subiu, falou com o Eterno, conseguiu perdão, voltou, conseguiu um conjunto novo de tábuas, a série Devarim e as instruções para a construção do Mishkan, todos os detalhes. Mas agora uma diferença. Moshe teve que levar as tábuas. Tábuas de pedra, ele teve que cortar. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que lavrar a nossa pedra dentro de nós, no nosso coração. Nós temos que abrir o nosso coração para ele escrever as palavras dentro de nós. E aí, Moshe desce com essas segundas tábuas e constrói uma tenda do encontro lá fora do acampamento. Vocês lembram? Ele desceu e fez a sua tenda do encontro lá fora, a sua tendazinha mesmo, que ele dormia, que ele morava nela. Não estava mais no meio do acampamento. E então o Eterno nos traz agora a segunda tenda. Ele manda Moshe construir a segunda tenda. A primeira tenda, você lembra lá na porção Kitsá, que o Eterno diz: o Moshe ikar et ohel vai ve natalo. E Moshe pegou a tenda e armou a ela, mihutz, de fora, le la mahané, fora do acampamento. Era a tenda dele, a tenda que ele habitava. Ha-hek, distante, min hamahané, distante do acampamento. Vaikra-lo, chamou para ela. Ohel Moed, a tenda do encontro. Era ali que ele acontecia verraiá kol me vakesh. E acontecia que todo que buscava Adonai, Yetze el Ohel Moed, saía a tenda do encontro, Asher Mihutz lá Mahané, que estava fora do acampamento, longe. Moshe transfigurado,
brilhando, pele de luzente, tinha que colocar um véu sobre ele, porque ninguém conseguia olhar para ele, porque ele tinha visto um vislumbre do Eterno passar por ele. Ele quis ver o Eterno protegeu e falou: você vai ver as minhas costas passando. E ele ficou assim. E é isso que a gente precisa, ver pelo menos um pedacinho do Eterno, para nos tornarmos brilhantes como Moshe ficou. Essa tenda do encontro, Moshe falava com o Eterno descia e falava com ele. Mas o Eterno mandou construir uma outra tenda dentro do acampamento, no centro do acampamento. 3 tribos à frente, 3 tribos às costas, 3 à direita e 3 à esquerda. As 12 tribos em volta do Mishkan, o Eterno. Ve'asu li mikdash, ve'shachanti betorham. Façam para mim um santuário, um tabernáculo, um templo, e habitarei no meio deles. Mas esse santuário não é de pedra, não é de ouro, não é de tecido. É o nosso coração, é a nossa consciência. É onde o Eterno quer entrar e nós não deixamos. Nós colocamos um monte de coisa, um monte de objetos para que ele não entre, muita idolatria aí na nossa vida para que ele não entre. Então, construam, façam para mim um santuário e habitarei no meio deles. É isso que o Eterno quer. Sair de fora e entrar para dentro de nós. A tenda do encontro estava lá fora, no acampamento, agora está dentro do acampamento. E o que ele pede para Moshe dizer para o povo? Daber el bnei Israel. Fala el bnei Israel, os filhos de Israel. Ve a Martá, Alechem, e diga a eles, falar, dizer, Adam, Adam, quem que é Adam? Adam é o ser humano criado pelo Eterno, com a capacidade de escolher entre bem e mal. Que Ikriv, que apresentará Mikem, dentre vós, Corban, o substituto, lá Adonai, para Adonai. Min ha behemá, dentre animal. Min ha bakar, dentre gado. Min hatson, e dentre o rebanho. Tá, krivu et korbanerem, apresentareis o vosso substituto. Então, muita gente traz substituto como oferenda. Traga a sua oferenda para Adonai. Mas o Eterno não quer oferenda. Olha, Adonai, eu errei, mas eu trouxe isso aqui, ó, bonitinho, vem lá da China para uma oferta para o Eterno. Oferenda se faz para deuses Elohim Arehim, Elohims outros. É florzinha para Iemanjá, é uma vela para esse, para aquele outro. Isso é oferenda. Por quê? Porque não são deuses. Se alegram com essas coisinhas, porque são criações humanas. O Eterno não quer isso. O Eterno quer que você se apresente o teu erro, reconheça o teu erro e derrame sangue, mas você não pode derramar o teu sangue.
você vai apresentar um substituto. É aí que essa palavra tem um outro significado de oferenda. Oferenda é algo que você gosta muito, mas que você nem quer mais, nem serve para nada. Jogar uma flor no mar tem algum sentido? Não. Mas a oferenda é de animal. Animal tem sangue. E não é qualquer animal, não é uma galinha, não é uma aranha, não é um. Não, é animal que o Eterno definiu como o animal adequado para a nossa alimentação. Um animal que nós podemos comer que fará bem à nossa saúde. Bacar, som, são esses animais. Não é um animal qualquer. Mas é porque ele gosta disso? Não. Ele não quer ver sangue de animal nenhum. Ele quer que você não precise ter um substituto. Ele quer que você não cometa os erros. Aqui ele está te dando uma chance, trazendo aquele Aleph pequenininho, está ficando humilde para você, para que você se torne humilde frente a ele também. E faça com que o teu erro, a tua transgressão, seja redimida. Não esquecida. Não, a tua transgressão vai estar lá, registrada no teu livro, com o teu nome. Mas a tua atitude vai ser um aroma agradável ao Eterno. É esse aroma que ele quer sentir, é esse aroma que ele quer que a gente apresente a ele. Então, isso é muito importante a gente perceber nessa porção, nesse livro, que vai trazer muitos e muitos detalhes. Você viu, você acompanhou a leitura que nós fizemos aqui no canal todos os dias da porção, os pedacinhos diários, e você viu que cada caso nós temos aí situações de repetidas. Corte um animal, faça a imolação do animal, coloque sobre o fogo que está sob a lenha, e assim vai, todos eles repetidos, detalhes por detalhes, para que a gente não esqueça. Em Olá Korbanot, se elevação for o substituto dele, Min Rabacar, dentre o gado, Zahar, macho, Tamim, perfeito, íntegro, sem nenhuma falha. Por quê? Porque esse breguetinho aqui vindo da China vale R$10, R$20, R$100, sei lá. Mas um boi íntegro, bom para alimentação, bom para o serviço no pasto, não tinha preço. É o teu bem mais valioso dentro de uma fazenda. Você entregar esse animal, que às vezes era o único animal que você tinha, porque você cometeu uma transgressão, você vai pensar duas vezes se vai transgredir. Vale a pena transgredir? Eu vou perder o meu sustento. Bacar, Zahar, Tamim e Krivinu apresentarão El Petar Ohel Moel, a entrada da tenda do encontro, no teu coração. Você vai sentir a dor no teu coração. E Kriv apresentará ele, o animal, teu substituto. Le Retsonou, por escolha dele, do Adam, daquela pessoa que decidiu, olha, eu errei, eu vou apresentar o meu corban, por escolha dele. Ratson, aqui a palavra ratson,
livre escolha. Ele vai fazer porque ele quer fazer. Não é porque eu estou falando, não é porque o rabino está falando, porque o pastor, o padre, o sacerdote qualquer está falando. Não. O Corban é apresentado pela pessoa. A pessoa reconheceu o seu erro e apresentou o Corban. É a vontade dele. Lifnei Adonai. Ele apresenta por livre escolha aquele animal diante do Eterno. Então, aquele animal está substituindo ele. Porque era ele que iria morrer pelo erro dele. Ele está tendo uma segunda chance. Mas o que nós fazemos? Ah, não, fiz a segunda chance, mandei lá um boizinho, agora como eu tenho uma manada, eu posso cada dia fazer a mesma transgressão e cada dia mandar um boi. Isso não representa a instrução que nós estamos recebendo. A instrução é para que a gente não cometa erro. Vá e não peques mais. Como bem ensinou Yeshua. Vá e não peques mais. Porque não adianta você ter uma manada para oferecer. Não é isso que o Eterno quer. Não é isso que o Eterno se compraz, com esse sangue derramado. Eu aqui, diferente das traduções que você tem aí na sua Bíblia, na sua Escritura, no estudo que nós estamos fazendo de leitura, eu estou fazendo uma tradução ao pé da letra, ao pé da palavra, né? E olá, elevação, olá é elevação. Você vai ouvir muitas vezes oferta de elevação, sacrifício queimado por inteiro. São palavras que os tradutores escolheram para representar esse ato. Mas você não tem essas palavras no hebraico original. Você não tem oferta. Oferta é o produtinho da China. Não é, o objetivo não é a oferta. O objetivo é apresentar o erro, reconhecer, apresentar, se redimir e não errar mais. Então nós vamos ter, por exemplo, olá, elevação. Muitas vezes você vai ter holocausto de animal. Né? Por quê? Porque o animal vai ser queimado em cima do Misbea Neroshet, do altar de bronze. Você também vai ter, muitas vezes, o sacrifício de animal. Tudo é olá, tudo é elevação. Oferenda de elevação. Oferenda de fogo. Por quê? Porque o animal é queimado no fogo. Aroma fragrante, né? Muitas vezes se chama a olá, a elevação de aroma fragrante. Por quê? Porque sobe do animal o cheiro, né, que passou perto de... Para mim, vegetariano, é terrível esse cheiro, né? O cheiro do animal queimado é terrível. Mas não é esse cheiro que o Eterno gosta de sentir, esse aroma fragrante que nós vamos ver várias vezes no texto, não é esse cheiro que o Eterno quer sentir. Se fosse, né, o Mishkan seria uma churrascaria, sobe cheiro de boi queimado o tempo todo, mas não é isso que o Eterno quer. O aroma fragrante é o que vem do coração da pessoa que se arrepende. É esse cheiro que o Eterno quer sentir. E se você se arrepender antes de cometer o erro, melhor ainda, o cheiro é mais agradável ainda. Então é esse termo que vai ser trazido muitas vezes e você então compara esse texto que você está recebendo hoje com o texto da sua escritura. Também existe a minhá. A minhá, também conhecida como oblação, ela precisa do óleo, do shemen zait, o shemen, a gordura da terra. Muita gente pensa que a gordura é a gordura animal, né? Mas quando Yitzhak abençoa
Yaakov, ele diz que Yaakov teria a gordura da terra. A gordura da terra não é a gordura do boi, da vaca, do, do porco, não. Porque esses bichos não saem da terra. O que sai da terra é o vegetal, é a gordura vegetal, é o óleo puro. Não é o óleo hidrogenado que você compra no mercado, que foi produzido de outros vegetais que não a azeitona, por exemplo, né? Então, esses óleos não são os adequados. É aquele óleo especial da oliva. Então, você vai ver muitas vezes oferta de grãos, porque são apresentados grãos, oferta de farinha pura, oferta inanimada, porque animal é animado, vegetal, aqui no caso, é inanimado, né? É grão, é farinha de grãos. Muitas vezes ela é apresentada na forma de frigideira, cozida, ou frita, ou dentro de uma panela. E existe também a mirrá dos primeiros grãos, né? Dos primeiros grãos da produção da primavera e do outono. Existem as Evar Shelamim, as ofertas de paz. Ofertas de paz, ofertas que são muito semelhantes à oferta de elevação, mas o objetivo por trás é outro, a causa é outra. Sacrifício de animal, oferenda de elevação, oferenda de fogo também, né? E nós temos também o terrato e o pecado. Pecado que é cometido contra o mandamento do Eterno. Então, esse pecado é apresentado nessa porção pela hierarquia das pessoas que têm responsabilidade perante o Eterno. Não quer dizer que um é melhor que o outro, mas quer dizer que existe essa prioridade para que tudo vá ao Eterno e tudo venha do Eterno. Por exemplo, o Kohen Gadol, né? Kohen Gadol é o representante do Eterno, é aquele com quem o Eterno fala diretamente ao seu povo, é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote escolhido, o primeiro, cometeu uma transgressão muito séria, né? Ele cometeu a transgressão de produzir o tal do bezerro de ouro. Foi ele que apresentou o bezerro de ouro. Depois o Eterno vai pedir para ele levar um bezerro, filho de uma vaca. Depois do Corém tem toda a comunidade, a Carral, né? A congregação dos filhos de Israel, todo o povo de Israel. Depois os líderes, os príncipes. Lembra que Moshe dividiu, né? Dividiu em turmas de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Lembra disso? Depois a pessoa comum. É nessa ordem que é apresentado o pecado. Se o Gadol, o Kohen Gadol, não estiver livre do pecado, nenhum desses poderá ser. Se a comunidade não estiver livre, nenhum desses poderá ser. E assim até a pessoa comum. Diferente, né? Diferente da nossa estrutura governamental, religiosa até os dias de hoje, né? Porque o povo é que tem que cumprir as regras e o líder, a comunidade, a nação ou o dono da igreja não precisa obedecer às mesmas regras. Aqui é o contrário. A ordem do Eterno é que todos têm que estar isentos de pecado para transmitir para o seu próximo na hierarquia. Então veja que o Eterno é perfeito nessa orientação. Nós, humanos, é que fazemos o contrário. E existe a culpa. A culpa, muitas vezes, atribuída a um não conhecimento da instrução. Então, por exemplo, pessoas que juram por algo que não viram, por algo que não participaram, juro em falso.
as pessoas que se tornam culpadas pela impureza, por tocar no animal impuro, por tocar num cadáver de ser humano. Então, todos esses cometem a culpa. Mas, mesmo que a culpa seja de uma forma involuntária, eu não sabia que não podia, continua sendo culpa. Então, precisa se apresentar um corban nessa situação. Quando se faz blasfêmia contra algo sagrado, quando se utiliza algo que é sagrado que não se pode utilizar, eu não sabia que não podia comer do pão da proposição, como fez Davi, né? Mas tem uma culpa, precisa apresentar o seu corban, precisa saber que não se pode assassinar, que não se pode roubar. Ah, não sabia que não podia pegar esse negocinho aqui e levar para mim, tão bonitinho, mas não é teu, então não pode levar. Então, todas essas transgressões são apresentadas para que a gente não cometa. Então, esse livro ele tem isso de fantástico, né? Nós temos os 10 mandamentos, mas nós temos os detalhes para não errar. Nós já vimos os erros lá com Abraão, com Isaac, com Jacob, com Yosef, com os irmãos de Yosef. Nós já vimos todos esses erros acontecendo, então não vamos cometer de novo. Temos que aprender com o erro dos outros, e a Torá nos traz isso. A Torá é perfeita. As suas mitzvot são verdadeiras, transformam em sábio o nécio, o idiota, aquele que não conhece alguma coisa, passa a conhecer. Então você já sabe que não pode ficar com a irmã da sua mulher, com a mulher do seu pai, como fez Reuven, né? Como fez Jacob, e todas as transgressões que foram cometidas lá, não vamos enumerar, porque vamos estudar o livro de Bereshit logo, logo, vamos ver todas essas transgressões. Aqui você aprende, se errou, como corrigir esse erro. Não vai apagar o erro, hein? Não vai apagar o erro. A pessoa pode achar assim, não, então eu entreguei lá o boi e passou uma borracha, não existe mais aquela transgressão. Aquela transgressão está no teu caderno, no teu livro, que o Eterno escreve sobre você. No dia do teu julgamento, o Eterno vai ver, olha, ele cometeu a transgressão, mas ele se arrependeu e nunca mais transgrediu. Isso tem um peso diferente daquele que transgride todo dia, não se arrepende nunca. A desonestidade também vem a culpa pela desonestidade. E aí, como é feita essa oferta? Como é feita essa oferta? É o cidadão que resolveu, olha, cometi o erro, cometi o pecado, a transgressão. Eu gosto mais de falar de pecado, né? Porque transgressão muitas vezes dá a ideia errada de que é um pequeno deslize, um erro, né? Um erro, cometi o erro e não devia ter errado, mas não, o pecado é contra o mandamento do Eterno. Então ele decidiu levar o seu animal para ser o seu corban, seu substituto. Vessamar e a dor, apoiará a mão, fingindo aqui que eu sou um animal, tá? Apoiando a mão sobre o animal dele, a mão dele sobre a cabeça da elevação, daquele animal que vai Vessamar e a dor al rosh haolá. A mão dele que está oferecendo, sobre a cabeça do animal dele, que vai ser oferecido em elevação, em oferta de elevação, em sacrifício queimado por inteiro. É o corban dele. Venir-sa e será aceito lo por ele. Então, o que será aceito por ele? O animal será aceito pelo cidadão que levou, pelo Adam. Percebe a diferença desse ele aqui para esse ele daqui?
a mão do cidadão e o animal do cidadão. Le caper para espiar Allah, para espiar por ele. Então, ele deveria ser espiado, mas o Eterno não vai espiar o ser humano. Cometeu, assim como Adão. Se comeres do fruto, morte morrerás. Adão não morreu em seguida. Mordeu o fruto, caiu morto. Não, mas o erro ficou com ele. Aqui, a pessoa cometeu o seu erro, o seu pecado e apresentou um corbã que vai expiar o erro dele. Expiar no sentido de que teu erro, teu pecado foi perdoado, mas não foi apagado. Temos sempre que lembrar disso. Porque muita gente peca e acha que fez uma ofertazinha e está perdoado, posso continuar fazendo o que eu quiser, que está tudo bem. Não está tudo bem. Veshahat et ben Rabacar, imolará o filho do gado, lifnei Adonai, diante da Adonai. Então ele molará, cortará o pescoço, matará, degolará. Muitas vezes você vai ver aqui a palavra degolar. Verricrivu, e apresentarão Binei Aharon, os filhos de Aharon. Por que os filhos de Aharon? Porque eles são os sacerdotes, os Kohanim. Mas ninguém poderia fazer isso. Ah, não, leva lá em casa, eu já ofereço o animal, a gente mata ele, depois a gente faz um churrasco. Não, tem que ser no Mishkan do Eterno e o sacerdote escolhido pelo Eterno que vai fazer, né, todo o processo. E apresentarão os filhos de Aharon, Hakohanim, os sacerdotes, e Adam, ao sangue, Vezarku, e aspergirão, et Hadam, o sangue, al Hamizbeah, sobre o altar, Saviv, ao redor. A gente pensa que é ao redor do altar, lá de fora, mas não é, em cima, sobre o altar, ao redor. Né? Eu ficava imaginando, a primeira vez que eu li, que era pelo lado de fora, então aquele chão deveria ficar assim, cheio de mosca, cheio de sangue no chão, mas não é no chão, é sobre o altar, ao redor. Asher Petar, o rei Poema, que está à entrada da tenda do encontro. Por quê? Porque foi apresentado ao Eterno, diante do Eterno. E onde está o Eterno? Na tenda do encontro. Muitos detalhes que a gente precisa prestar atenção. Verifshit et haolá, e esfolará a elevação. Venitar otá, despedaçará ela, lene tarrerá, e despedaçará ela por pedaços dela. Então, vai cortar o pescoço, retirar o sangue, colocar sobre o altar, ao redor do altar, e vai cortar o animal em pedaços. Venatenu bnei Aharon, e colocarão os filhos de Aharon, Hakorem, sacerdote, fogo, al Hamizbeah, fogo sobre o altar, Arru, e empilharão, sim, madeiras, lenha, al Haesh, sobre o fogo. Então, eles vão colocar lenha sobre o fogo para queimar
os pedaços do animal. Então, esse fogo sempre permanece aceso e sempre vai ser colocado o animal ali em cima. E eram os filhos de Aharon que colocavam essa madeira. Não era um levita que servia ao templo. Era um filho de Aharon, ele tinha 4 filhos, né? 4 filhos. Aqui Moshe está só recebendo as instruções, não está acontecendo nada ainda. Só as instruções. Nós vamos ver que 2 desses filhos vão morrer antes de poder fazer qualquer coisa. Mais à frente, nas próximas semanas. Então, esses 4, vestidos com aquela túnica de linho egípcio, linho fino, linho puro, limpo, né, vão lá mexer com madeira, vão mexer com esses animais, então significando a pureza que vai estar envolvida em todo esse processo desse linho que está sendo utilizado por eles. Empilharão os filhos de Arão, os sacerdotes, os pedaços, a cabeça, o sebo, sobre as madeiras que estão sobre o fogo que está no altar. Eles vão colocar os pedaços. O Adam, que levou o Corban, matou. Mas todo o processo agora é um processo de santidade, um processo separado para o Eterno. Um processo feito pelos Kohanim. Não pode nenhum Zé Mané qualquer fazer isso. Não pode ninguém se intitular, eu sou um Corban, eu sou um Corban, não, desculpa, eu sou um Kohen, eu posso fazer isso. Não. Os Kohanim eram separados pelo Eterno, descendentes de Aharon. Vequirbo, o interior dele, Veche, Rav, e as patas dele, Vechehatz, lavará, Bamaim, nas águas, Vechitir, incensará a Corém, o sacerdote. Aqui nós temos a palavra Kitir, que vem de Ketoret, do incensário. Mas o incensário, se você não assistiu o momento do hebraico dessa semana, assista, que você vai ter uma explicação melhor sobre o que é o incenso. O incenso não é um pedacinho de pau que queima, não. O incenso não é o queimar esse pedaço, desculpe, é o queimar esse pedacinho de pau, não é o pauzinho em si, né? Como a gente compra aí uma caixinha de incenso para acender aí dentro de casa. É o ato de queimar. Incensar significa queimar, tirar dele o perfume, o cheiro. O cheiro, no caso aqui, das partes queimadas, né? Das patas e do interior dele. Agora, veja que interessante a palavra pata, né? Ela tem dentro dela a palavra ra, mal, ra, dentro da palavra pata. Então, esse mal está indo com o animal para dentro do fogo, está sendo queimado, é esse aroma que vai subir ao Eterno. Et Rahol, e a tudo, Hamisber, no altar. Olá, elevação, Ishe, elevação no fogo, elevação queimada, Reiar, Reiar, Nihoar, aroma fragrante, lá Adonai. O aroma fragrante vem de onde? Vem desse Ra que está dentro do animal, que por acaso é a palavra pata do animal, mas esse mal aqui está representando o pecado do cidadão que colocou a mão na cabeça do novilho e cortou o pescoço do novilho. Ele transfere para o animal o seu pecado e o animal vai ser, então, oferecido por ele.
E se dentre o rebanho for um substituto dele, dentre os cordeiros ou dentre os cabritos, para elevar, macho perfeito apresentará ele. Macho perfeito não é uma cabra, não é uma ovelha. Macho perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma orelha faltando, sem nenhuma perna faltando. Por quê? Porque o cidadão poderia levar lá aquele animalzinho que está já morrendo, né? Está doente lá, perdeu uma perna, foi machucado, então eu vou levar esse, que o prejuízo é menor, mas não é o perfeito. Por quê? Porque é aquele que a pessoa tem mais apego, que a pessoa viu nascer, que a pessoa cuidou, que a pessoa tirou lã dele, vendeu a lã, ganhou dinheiro, fez casaco para a família, com esse dinheiro comprou comida, ou seja, se ele perder esse animal agora, como é que vai ser a vida dele? Então é melhor não errar, porque se eu errar, eu vou ter que levar meu animal. Então eu não vou errar. É isso que o Eterno quer. Ele não quer um animal queimado, ele quer que você não erre, não peque. Não peques mais, dizia Yeshua o tempo todo. Não peques mais. Vá e não peques mais. Não é uma frase largada, é uma frase que deve ser sentida, obedecida até os dias de hoje. Vá e não peques mais. Veshahat imolará otoele al hiereth ha-mishbeach, ao lado do altar Safoná, lado norte. Então, ao lado norte do altar. Lifnei Adonai, diante de Adonai. Vezarku e aspergirão Binei Aharon, os filhos de Aharon, a Kohanim, os sacerdotes, et damou o sangue dele, al Hamisber Saviv, sobre o altar, ao redor. Então, veja que o Eterno repete sempre, né? Os filhos de Aharon, os Kohanim. Por que repete tantas vezes isso? Porque nós temos dentro dessas letras palavras equidistantes, formadas por letras equidistantes. Então o Eterno repete justamente porque há símbolos aqui dentro que o ser humano ainda não descobriu, né? Há símbolos aí que vão trazer muito significado, muito conhecimento ao ser humano quando ele começar a decifrar todos esses códigos que estão dentro da Escritura. E veja, aqui ele está dizendo para colocar os animais do lado norte. O Mishkan ficava virado para o sul. Então, o lado norte é esse lado aqui. Então, aqui é desculpa, eu falei virado para o sul, não, é virado para o leste. Virado para o leste. A frente é o leste, a esquerda é o norte, a direita é o sul. Então colocava desse lado, de forma que o sacerdote ficava aqui. Vocês estão vendo a imagem invertida. Deixa eu inverter aqui, porque está com a imagem invertida. Então, o sacerdote ficava desse lado norte, de forma que o altar ficava virado para o leste e não tinha ninguém entre o altar e o leste. O animal ficava, então, exposto totalmente entre o leste e o Eterno que está dentro do Mishkan, habitando o Mishkan, diante de Adonai que estava ali no Mishkan. Então, dessa forma simbolizava essa apresentação do animal sendo oferecido como um corbã diante do Eterno e o sangue dele seria despejado ali dentro do Mizbeach Nerosheth e despedaçará por seus pedaços a cabeça e o sebo dele. Empilhará o sacerdote a ele sobre as madeiras que estão sobre o fogo que está sobre o altar. Então, detalhadamente aqui explicado como é feito. Não é feito de qualquer maneira, não é feito bagunçado. Nada do eterno é bagunçado, tudo é organizado, tudo é feito certinho, corretamente explicado na Escritura muitas e muitas vezes.
e o interior e as patas lavará nas águas, e apresentará o sacerdote a tudo, e incensará ao altar. Ele é a elevação queimada, aroma fragrante a Adonai. O aroma fragrante, novamente repetindo, não é o cheiro da carne queimada, mas é o real sentimento daquela pessoa, daquele Adão que ofereceu, fez a oferta e está arrependido de cometer um pecado e agora, né, ele apresentou o corban, o seu erro vai ser perdoado, né, não vai ser esquecido, mas vai ser perdoado, e ele, então, esse aroma, essa expiação é que sobe com um aroma flagrante a Adonai. Mas agora nós temos um caso especial, né? Nós falamos que a oferta é de bacar e de sonar, né? Anigado e animal de rebanho. Mas esses animais, eles geralmente são criados por pessoas, né? Tem um custo, a pessoa compra o filhote, dá ração, alimenta, protege do sol, da chuva, da tempestade, dos animais agressores. Então, tem um custo para se desenvolver esses animais e eles são utilizados de várias maneiras. São utilizados no campo, são utilizados para fornecer lã, mas e as pessoas que não têm como ter um animal desse, não tem dinheiro para isso? É permitido o seguinte: Veim min haof, e se dentre ave ou lá for a elevação. Por que ave? A ave é livre. A ave deve ser livre. Só não é livre a ave que algum animal humano prende esse bichinho, né? Porque a ave deve ser criada livre, deve viver livre na atmosfera. O Eterno criou a ave como um dos primeiros animais, as aves e os peixes. Não é para o ser humano aprisionar a ave. A ave é alimentada pelo Eterno, a ave, o Eterno protege ela da chuva, da tempestade, a ave fica aos cuidados do Eterno, não do ser humano. Mas o ser humano, né? O ser humano, ele quer dominar sobre a ave e ele prende as aves. Então, aqui no caso, eram animais que deveriam ser soltos, viver soltos, mas quando não se tem um animal, um animal de gado ou de rebanho para ser tirado o sangue dele, se permite retirar desse animal do Eterno. O Eterno está dando o animal para a pessoa, então, oferecer o seu corban, será o seu corban. Logicamente, no primeiro século, o que eles faziam? Eles criavam o pombo, eles pegavam os pombos no ar, aprisionavam, cruzava lá, fazia um pombal e aí vendiam os animais, né? Vendiam as aves. Por isso que Yeshua foi lá no templo, no pátio do templo, e quebrou tudo, né? Ele quebrou por quê? Porque aquelas aves tinham que ser livres, ser soltas, não se podia comercializar a ave, não podia comercializar o pombo. Corbanô foi o substituto dele, Ladonai, para o Eterno, para o Hashem. Verri, apresentará Min Hatorim, dentre pombos, Torim, Tor, pombo, Torim, pombos, o Min Binei Raioná, e entre filhos de pomba, filhotes de pomba, mas filhos masculinos, Binei, não Bat, não Banot, filhas, né? Binei, filhos. Se tivesse escrito Binei ou Banot, seriam filhos ou filhas, mas são Binei, filhos, pombos machos e filhotes de pombos machos. Muitas vezes a tradução traz como rolinha, né? Rolinha que é digamos assim, da mesma linhagem do pombo. Et Corbanô, como substituto dele. Apresentará ele ao sacerdote ao altar e arrancará a cabeça dele, incensará no altar e espremerá o sangue dele sobre a parede do altar.
removerá o papo dele na plumagem dele e lançará a ela no lado oriental do altar, ao local de cinzas gordurosas. Então, havia um local, né, onde se queimava todo o resíduo, né, que sobrava, se queimava fora do Mishkan, fora desse espaço, havia um local para se queimar essa gordura. E fenderá ele nas asas dele, não separará, incensará ele o sacerdote no altar, sobre as madeiras que estão sob o fogo. Ele é elevação no fogo, aroma agradável a Adonai. Não o aroma, novamente, não o aroma da carne queimada, mas o aroma que subia do coração do Adam que ofereceu o seu corban ao Eterno. Amanhã pela manhã nós voltaremos então com a segunda parte desse estudo, que é o fermento, o mel e o sal. Vamos agora ouvir o nosso querido Yosef Torres com a Birkat Kohanim. Shalom Lekulam. Depois dessa bênção, que o Eterno abençoe você, tua casa, tua família e toda a tua parentela. Amanhã, então, pela manhã, por volta das 10 horas, retornaremos com a segunda parte dessa porção. Tenham todos uma boa noite de descanso, tenham todos um bom jantar e amanhã retornamos para dar continuidade ao estudo da porção Vaikra. Shalom, Shalom Lekulam.
Thank you.